Acabou a enquete, pessoal, acabou. 65% querem o vídeo da Ucrânia e 35% Pepe. Pepe tá mal na foto, hein? Tá mal na foto, Pepe, ó. Vamos para a Ucrânia, então, aqui, ó. A Ucrânia realizaram grandes ataques mútuos nos últimos dias. Na semana passada, a Ucrânia realizou um massivo ataque usando centenas de drones contra o território da Rússia por 2 dias seguidos, levando ao fechamento de diversos aeroportos por todo o país. Moscou afirmou que grande parte foi repelida, mas houve relatos de alguns feridos em áreas residenciais. Já no último domingo, foi a Rússia que realizou um dos maiores ataques à Ucrânia em toda a guerra, lançando mais de 350 drones e 70 mísseis, deixando ao menos 12 mortos e dezenas de feridos. Isto acontece em meio à retomada das negociações diretas entre Rússia e Ucrânia em 16 de maio em Istambul, que não teve resultados significativos para a paz. Interessante é o seguinte, né, Celso, desses 12 mortos aí na Ucrânia, não sei, provavelmente os 12 são mercenários ou militares, né? Porque se tivesse uma criança morta nesses ataques aí, ia ser um estardalhaço na mídia, né? Tá sem áudio, tá sem áudio. Tá desligado o teu áudio, estranho. Agora liguei. Tava desligado mesmo. Não, você estava dizendo que já morreram mais de 1 milhão de soldados ucranianos, né? Porque pode não estar... Esses drones não causam grandes mortes em civis, mas de cada 4 homens, assim, entre 19 e 60 anos, um deles morreu já. Sim. Olha aqui, ó, o Negão do PT tá dizendo que assiste todos os programas, ó, que maravilha. Valeu, camarada, obrigado pela tua parceria sempre aí. Livros, leituras, experiências de Santa Teresa. Conosco aqui o Arthur Jorge, lembrando daquele debate do Elias Jabbour com aquela defensora do capitalismo, né? Na realidade, nem me lembro o nome daquela mulher lá. A Letícia Fontoura, só ata impressa, que elas querem ata aqui, ó. O Fábio Krause está dizendo que o Pepe foi derrubado, que as atas aqui. Marcelo Testo, vamos para as ruas em todo o país enfrentar os negacionistas que estão flexibilizando a legislação e atacando as políticas ambientais. Palestina livre. É isso aí. Tem uma marcha aqui em Porto Alegre agora no sábado, hein? Dia 31 de... Depois eu vou trazer o cartaz aí para compartilhar. Dias depois, Vladimir Putin e Donald Trump conversaram por telefone por mais de 2 horas em 19 de maio. A conversa também não resultou em nenhuma decisão concreta sobre a Ucrânia, mas Putin destacou que a Rússia está pronta para trabalhar com a Ucrânia em um memorando sobre um futuro tratado de paz. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Concordamos com o presidente dos Estados Unidos que a Rússia vai propor e estará pronta para trabalhar com o lado ucraniano em um memorando sobre um possível futuro acordo de paz. O memorando incluirá a definição de uma série de posições, como os princípios de um acordo, o cronograma de um possível acordo de paz e assim por diante, incluindo um possível cessar-fogo por um determinado período, se os acordos apropriados forem alcançados. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que inicialmente demonstrou otimismo em relação à conversa com Putin, após o massivo ataque russo no fim de semana, fez duras críticas a Putin, chegando a dizer que o líder russo enlouqueceu por lançar mísseis e drones contra cidades ucranianas sem motivo aparente. O que o Trump fala do Netanyahu, hein? Se o Putin enlouqueceu, o Netanyahu é o quê? Após as duras declarações de Trump, o Kremlin tem buscado minimizar as falas do presidente dos Estados Unidos. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, evitou críticas às declarações e, pelo contrário, agradeceu aos Estados Unidos e ao presidente Donald Trump pela ajuda nos esforços da retomada das negociações de paz. O porta-voz sugeriu também que as duras falas de Trump poderiam estar ligadas a uma sobrecarga emocional por conta do conflito.
A cautela de Moscou é compreensível, considerando que na semana passada, após a conversa telefônica entre os dois presidentes, a repercussão na mídia estatal e entre autoridades políticas pró-governo aqui da Rússia foi em tom de celebração de um suposto sucesso diplomático de Vladimir Putin, como se Moscou estivesse conseguindo descongelar a relação com a Casa Branca a partir de uma maior aproximação com Donald Trump. Agora, a Rússia busca manter a narrativa de uma boa condução na relação com o presidente dos Estados Unidos, que não deixa de manifestar uma política cada vez mais crítica à Ucrânia. Nesse contexto, a União Europeia e o Reino Unido, por sua vez, anunciaram mais um pacote de sanções contra a Rússia, tendo como alvo principalmente o setor petrolífero de produção de armas e equipamentos militares, incluindo drones. Que piada, né? Mais um pacote de sanções. Os caras são ridículos, né? Botam sanções contra a Rússia vende petróleo para a Índia vende para a Europa. Que coisa mais linda. Mas que sanções os caras impuseram se eles já tinham bloqueado todo o comércio? Já tem 10 mil sanções. E é 10 mil mesmo, não é exagero. Não existe, né, cara? Isso não existe, cara. Para o professor de Relações Internacionais Fabiano Melniczuk, as sanções do Ocidente se inserem em uma narrativa de ultimato à Rússia em relação à demanda de um cessar-fogo incondicional com Kiev, recusado por Moscou durante as negociações em Istambul. E note, primeiro o Zelensky não quis negociar. Aí o Trump fez na mídia social dele, lá na Truth Social, fez um post, e esse post foi um post forçando a Ucrânia a negociar. Logo em seguida, a Ucrânia fala que vai negociar. E aí, 1 ou 2 dias depois, a Europa vem com uma espécie de ultimato à Rússia para aceitar um cessar-fogo, porque se a Rússia não aceitasse o cessar-fogo, você teria mais sanções europeias contra a Rússia. As sanções elas não estão sendo efetivas desde o começo do conflito. Então, assim, é muito difícil da Europa ameaçar a Rússia com sanções. Os russos não levam isso em consideração. E aí o que houve? Houve uma guerra de narrativas da Europa dizer que porque ela fez um ultimato à Rússia ameaçando com mais sanções, os russos aceitaram começar as negociações de paz. A posição da Europa está diretamente relacionada com a linha de Donald Trump de manifestar menos apoio à expansão da OTAN. Outro ponto que converge com uma das principais demandas da Rússia, a garantia de não entrada da Ucrânia na aliança militar ocidental. E, pelo visto, a OTAN, sem o apoio dos Estados Unidos, não tem condições de fazer frente à Rússia. E essa é a mensagem política que Washington manda para a Europa. Eles não vão se envolver num conflito em maior escala com os russos, porque eles acreditam, essa administração acredita, que o problema foi criado muito pelos europeus e pelos ucranianos, e não tanto pelos russos. É a visão política da administração atual. Sabe o que o Trump vai conseguir, cara? Ele vai conseguir fazer o que o Putin está dizendo, vai fazer um acordo de paz temporário para ficar lá um tempo sem guerra. Os Estados Unidos acho que vão tirar um pouco do dinheiro, vai dizer que ele acabou com a guerra e a guerra vai continuar depois. Porque um monte de gente não quer que essa guerra acabe. Eu acho que não vai nem ter cessar-fogo nenhum, hein? Pelo que eu tô vendo aí. Pois é. Acho que essa guerra vai se prolongar aí, cara. Sim, o problema é que quais são os objetivos da Rússia? A Rússia começou a guerra, eles que vão aceitar parar porque o Trump quer. Porque diz que quer. A Rússia, cara, ela só vai aceitar um acordo de paz, no caso, né, um cessar-fogo. Como é que tem um termo que o Lavrov usa, né? Paz permanente, alguma coisa assim, né? Sim. Mas o reconhecimento definitivo da Crimeia, dos 4 oblastes aqueles, né? Donbas ainda nem pegaram o Donbas inteiro. Que é Donetsk, Zaporizhia, Kherson, né? Quais são? Lugansk, né? E Kharkov, né? Não, Kharkov é ao norte ali, né? Mas não pegaram nem Donetsk ainda inteira. E além disso, né, eles vão querer que restrições militares, né, severas. Será que não? Talvez, né, mas eu acho que se vier no pacote esses oblastes, né, reconhecimento definitivo da Crimeia,
a questão de não ingresso na OTAN e de não estruturação de umas forças de exército, de militar, né? Cara, mas eles não vão querer Kherson ali, toda aquela região, até o Dnieper ali? Eu não sei, né? Aí não sei como é que vai ficar essa questão aí, Porque mas... no momento que se os Estados Unidos tiram o dinheiro e se não tem um apoio de satélites europeus, eles não conseguem fazer mais nada, né? É que eu acho que o mais importante para a Rússia, né, nos territórios além dessas 4, porque esses 4 oblastes aí, o que é interessante para a Rússia é que existe uma certa, se não uma maioria étnica de russos nesses oblastes, existe uma grande presença de russos, né? Sim. Então, o fato dessas províncias, né, vamos usar o termo brasileirado, né, dessas províncias, não vamos ficar falando em oblast aqui, né? Oblast é para eles, né? Nessas províncias não vai ter problemas se elas fizerem parte ali de uma Rússia, uma nova Rússia, né, e entrar para a Federação Russa. O resto da Ucrânia, a Rússia nem quer tomar o resto da Ucrânia, porque vai ser um problema. Não é tão simples que tem gente que às vezes parece que guerra é joguinho de tabuleiro, né? Tu toma um território e conquista ele e começa a ser dono daquele território. Mas que para cada território que tu conquista, tu precisa deixar tropas ali para controlar, porque se tu sair, e ali tem vidas, tem pessoas, né? O que adianta para a Rússia ter um território no qual a população vai ser hostil à presença russa? É isso que eu digo, entendeu? Nessas 4 províncias, não. Nessas 4 províncias, a Rússia é bem-vinda, né? Zaporizhia, Lugansk, né? Donetsk e Kherson, né? Que é a outra, né? Eu sempre confundo Kherson, não é uma província, eu acho, ali. Ali é perto de Zaporizhia, né? Confundo Kherson com Kharkov ali, né? Mas é diferente. Kherson é mais embaixo ali, ao sul, né? Donetsk, quase sudoeste, e Kharkov é para cima ali, né? Então, eu acho que passa por aí, cara, o reconhecimento definitivo desses territórios aí que já estão quase consolidados, né? E a questão militar, né? A questão do não ingresso na OTAN, né? E de uma certa neutralidade política ali da Ucrânia, né? Eu acho que esses pontos são fundamentais para a Rússia e não vão ser aceitos nem por Europa e nem pelos Estados Unidos, né? Se fossem aceitos, já teria saído algum acordo, algum desfecho ali para aquela questão, né? E aquela história, a Rússia não tem nada, a Rússia não vai, militarmente não tem nenhuma chance da Rússia retroceder do que já conquistou, né? Pelo contrário, a tendência é ela ir fazendo um avanço lento e gradual, como tem acontecido, né? O Josa Novales tem trazido toda sexta-feira, ele traz para nós aqui os avanços que vem acontecendo, né? Sim, é porque é lento e gradual, porque eles têm muita munição, muito equipamento, muita tecnologia, mas não tem quantidade de homens suficiente. A Ucrânia está matando muito, tem muito soldado. Eles nem querem fazer um avanço, é isso que eu estou dizendo, eles nem querem fazer um avanço rápido. Se eles quisessem, já tinham feito, cara. Em uma semana eles estavam em Kiev, cara, né? Lá em fevereiro de 23, quando começou a operação especial. Eles levaram uma semana para estar com as tropas na porta de Kiev, cara, entendeu? Ali ficou evidente que não teria nenhuma chance da Ucrânia travar uma guerra com a Rússia, né? Mas, enfim, acho que fica mais do que evidente que todo esse processo aí Quantos anos tem isso aí, Portinho? 5? Né? 4 anos? Quantos anos tem essa guerra? 4 anos já, eu acho. Não, 2 anos, é fevereiro de 23, né? Só? Acho que era bem mais, cara. Parece, né? Mas começou fevereiro de 23. Isso, cara? Pô,
mas, cara, a Palestina estava fazendo 600 dias já, quase 2 anos. Não pode, não é mais. Sim, a Palestina foi outubro de 23 também. Foram os dois acontecimentos. Não, foi bem antes, cara. A Ucrânia é 22, né? A Ucrânia acho que é fevereiro de 22, né? Se não me... Ajudem no chat aí, é 23 ou 22? Cara, eu acho que já faz quase 4 anos, ou até... Não, 4 anos não, foi 22. 22 tá dizendo aqui. Ana Paula, fevereiro de 22, é. Então, 3 anos. Errei no ano. É isso? Bolsonaro era presidente ainda, diz o Gabriel. Tempos ruins para nós, né? Marina Castro aqui conosco, ó. Um beijo enorme para nossa camarada aqui, ó, mandando salves para nós. Sidney Kripa, a Alemanha está brincando com o urso, liberar mísseis de longo alcance para a Ucrânia. É isso. Cara, isso é lamentável, né? É lamentável, porque vai acirrando aquele conflito de uma forma terrível e é aquela história que eu já falei várias vezes aqui, né, cara? O grande prejudicado nessa questão toda aí é o povo ucraniano, especialmente, né? Que virou bucha de canhão. Virou bucha de canhão para o senhor Biden, para o senhor Trump, 1/3 do PIB. Para o senhor Zelensky, para o palhaço Zelensky, né? 1/3 do PIB ucraniano é gasto com a guerra atualmente. O Brasil deve gastar o quê? 1%, eu acho. Com defesa. Com defesa? Não sei se chega tanto, né? Imagina mais de 30% a Ucrânia gasta, cara. Mas enfim, né? Não tem mais energia elétrica. Energia ela já está comprando, já não está mais conseguindo produzir, se não é mais autônoma, porque os russos destroem os pontos de energia, né? Exato. Não, e tomou a usina hidrelétrica, não, a usina nuclear, aquela, né? Que é a maior da Europa, está sob comando russo também, né? E é isso, Tchê. Eu não vejo no horizonte aí muitas perspectivas desse cessar-fogo aí, porque enquanto esse Zelensky estiver ali, é sinônimo de que não vai ter cessar-fogo, né? O cessar-fogo só vai acontecer, cara, quando o Zelensky sair, né? O Zelensky é o norte aí dessa questão. Enquanto ele estiver ali, ele está ali para fazer esse serviço sujo para os Estados Unidos e para a OTAN, né? No momento em que a OTAN, os Estados Unidos, tiverem algum interesse em terminar com esse conflito, com essa guerra, a primeira coisa que eles vão fazer é dar uma banana para o senhor Zelensky. Isso aí, para mim, me parece evidente isso aí, né? Evidente. Enquanto isso, financiando Israel, Estados Unidos, o caminho morrendo. O caminho para encerrar esse conflito, Celso, eu acho que é esse, ó. É os Estados Unidos mandarem o comando lá, ó. Marquem eleições na Ucrânia porque esse cara aí não nos interessa mais e a gente não quer mais continuar com esse conflito aí que está nos atrapalhando. Nós estamos com outros conflitos em vistas, né? Daqui a pouco eles acham outro e periga estourar até aqui para nós na América Latina, né? Tomara que não. Até bater na mesa aqui. Para acabar com essa guerra depende do Congresso americano, depende do Congresso ucraniano, depende de um monte de coisa, cara. E fundamentalmente da Rússia, né? Pois é. Fundamentalmente da Rússia. Quem vai decidir? Quem é que decidiu começar com a história toda na Ucrânia? Foi o Putin. E quem vai decidir terminar vai ser o Putin também, cara. Então. O brabo é que enquanto os caras ficam nessas piadas aí, né? Blá blá blá, e diz que vai, e o povo continua morrendo, né, cara? O povo palestino, o povo ucraniano. Essa aqui do Gabriel Oliveira, tu nem te lembra mais, ó, Celso. A operação militar começou logo depois da comitiva do Bolsonaro deixar a Rússia. Ele chegou aqui dizendo que havia pedido para o Putin não invadir. 2 dias depois começou a guerra. Eu não me lembrava mais. Pior é que aconteceu mesmo isso aqui, cara. Não me lembrava, Gabriel. Boa lembrança. Ai. Ó, Jadir Dávila, a Rússia não faz um avanço rápido por doutrina militar. É isso aí.
Doutrina, eu vou mais além, Jadir, doutrina militar e também a questão dos interesses envolvidos, né? Interesses econômicos, interesses da própria população, né? É isso. Sidney Kripa, PIB da Rússia teve um crescimento de 4,3 em 23 e 4,1 em 2024, com sanções, né? É isso aí. Redirecionaram toda a economia, né? Fizeram uma arquitetura toda nova para a economia russa, né? Intensificaram a industrialização em várias áreas que eles eram dependentes de importações, né? Começaram a produzir internamente, né, vários produtos que eles eram dependentes e deu no que deu, ó, crescimento. Isso aí é mais um dos problemas. Se acaba a guerra, aqueles soldados ficam desempregados, né? Porque além deles de não trabalhar na linha de frente, também a indústria militar também, que está funcionando 24 horas por dia, vai parar, né? E aí vão fazer o quê? Tem todos esses aspectos, né? Orlando Balbino, fim da guerra Rússia-OTAN na Ucrânia sob negociação com parâmetros russos seria a derrota aos olhos do Império e do resto do mundo. Pode ser também. Mas eles contam a história que os americanos contam a história que eles quiserem depois, né, cara? Na Reuters lá vai sair a notícia do jeito que eles quiserem. Vitória do Putin. É aquela história, né, cara? Aquela história do Putin. Se alguém te atacar, tu ataca mais forte ainda. Né? Exato. E sempre dizer que ganhou, né? Sempre dizer que venceu. Joelson Dias, eu não discordo, tá, Joelson, de ti. Acho que tu tá vendo o conflito meio que a lá o hora, assim, não é? Perderam território? Como assim perderam território? Não, porque aquela história que eles foram até Kiev e depois retrocederam, na realidade eles queriam dar mais uma mensagem, Joelson. O que a Rússia quis ali naquelas primeiras semanas? Quis deixar claro assim, ó, a gente destrói a Ucrânia quando a gente quiser, cara, sabe? Se a gente quiser tomar Kiev, a gente toma amanhã. Mas é que, na verdade, mas é que uma coisa é tu chegar onde eles chegaram, outra coisa é tu para te tomar um território, tu tem que ter tropas, tu tem que espalhar as tropas pelo terreno, tem que fazer... entrar nas casas, ver se não tem armamentos, tem que ver se não tem bombas instaladas, minas, tem que fazer todo um processo. Não é assim que chegar com a tropa numa cidade. É uma coisa que tem que considerar também, né? Que a população ucraniana, o povo ucraniano, tem toda uma catequização, uma russofobia na Ucrânia. Mais jovem. E uma questão anti-Rússia que é muito grande, com as mídias, com todos os aparelhos hegemônicos atuando nesse sentido, né? O Bandeira virou herói nacional, tem todo um nacionalismo, né? Um nacionalismo reacionário ali na Ucrânia que retomou, né, os grandes elementos do nazifascismo ali, né? A Ucrânia é um país muito nazificado, né? Tanto que o Bandeira é herói nacional, tem estátuas dele, foram retiradas as estátuas do período socialista para colocar estátuas desses apoiadores de nazi, né? Então tem muito isso na população ucraniana, criado uma russofobia, né? Forçado uma criação de uma russofobia. Quem falou muito conosco aqui sobre isso foi o nosso camarada Oleg, né? Oleg Savitsky, que é ucraniano, né? Que é ucraniano, o Oleg, né? É soviético, na verdade, porque nasceu na época da União Soviética. Nasceu na Ucrânia, nasceu em território ucraniano, né? Soviético, né? E ele falou isso aqui para nós, cara, que se tornou insustentável o convívio de russos com ucranianos por causa desse tipo de coisa, né? Então esse é um ponto que é fundamental, e é por isso que a Rússia não vai tomar todo o território da Ucrânia, porque sabe que não é nem seria bom para a Rússia. Como é que a Rússia vai administrar uma população com essa russofobia toda? Já pensou? Viraria um inferno, né? Então é isso, né?
Michel Vegan, ó, tem que fazer uma live com Leogênio, Pitillo e Farinazzo. Já deixa eu convidar o pessoal, ó, sexta-feira, amanhã, sexta-feira, a famosa amanhã, né? Quase amanhã, já estamos quase amanhã, às 19 horas tem Leogênio com Farinazzo. Nós vamos retransmitir aqui. Agora, o Joelson Dias aqui tem razão, né, cara? Porque a promessa do Putin, pelo menos, acho que foi o Putin que falou que o objetivo era desnazificar a Ucrânia. E não tem como desnazificar se tu não botar tropa todo, sabe? E não tem tropa para isso. A Rússia não tem contingente. A Ucrânia é muito grande. Não tem como. Vou trazer um mapinha que eu te mandei, aquele, Celso. Que é um mapa que o Medvedev publicou nas redes sociais dele. Isso aí, isso não pode ser verdade, Paulinho. Não. Cara, o Medvedev... É mesmo, não é? Isso aí não é... Não é que o Medvedev... Não, é que o Medvedev, ali no Conselho de Segurança da Rússia, ele faz esse papel de ir além, entendeu? Ele diz que tem que jogar bomba atômica. Isso aí parece o mapa do Netanyahu, cara. Que aí depois vem os outros caras e dizem, não, Medvedev é malucão, Medvedev ultrapassa... Parece o mapa do Netanyahu, cara, isso aí que o cara me lança, né, meu? Não é possível, cara. Chega a dizer, é engraçado, porque não tem como, cara. A pessoa não entende. Tu botar isso, a pessoa não vai entender o que é isso, cara. A Ucrânia ficaria uma parte azul. Como é que eu aumento isso aqui, cara? Até bom. Não, peraí que eu vou ver se eu consigo compartilhar. A Ucrânia pega aquela estria azul ali, uma faixinha ridícula, e a Rússia ficaria com todo o resto. Aqui, ó. Buffer zone. Uma buffer zone ali, ó. E a Ucrânia fica ali com uma Gaza ucraniana. Que tal? O que vocês acham aí? O que o chat acha desse mapa aí, ó? Não é possível. Não é possível que ele tenha publicado isso aí, cara. Mas pelo que eles prometeram, seria isso aí. Aí o Joelson Dias estaria com a razão, né, cara? É o único jeito de acabar com os nazistas na Ucrânia é fazer isso. E ainda vai ficar ali naquela parte azul ali, tudo concentrado, tudo em cima do outro, empilhado. Ó, esse mapinha aqui, ó, ele vem num seguinte mensagem, ó. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Dmitry Medvedev, mostrou como, em sua opinião, uma zona tampão, buffer zone, entre Rússia e Ucrânia deveria ser. A zona tampão defendida por Medvedev ocupa quase todo o território da Ucrânia, com exceção de uma pequena área no oeste. Também leva em consideração os territórios perdidos pela Ucrânia em 14 e 22. A mensagem do post aí que veio isso aqui, ó. Seria o ideal, né? Seria o ideal para a Rússia com esses nazistas de vez, né? Para a Rússia não se incomodar mais, né? É. Mas enfim, se for nessa marcha aí, acho que em 2050 eles estão chegando lá. Ah, pois é.